trazer uma palavra maravilhosa. É o Ismael. Vem para cá, Ismael. Graças a Deus. E eu queria que você repetisse comigo. Onde você está, fica de pé, baixa a sua cabeça e ora comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse tempo maravilhoso que temos de estar aqui presentes, juntos, no mesmo Espírito, desfrutando, Pai, da sua unção, amém, desfrutando da sua presença maravilhosa. Nesse momento nós abrimos os nossos corações para a palavra que vai ser ministrada, em nome de Jesus. Amém. Então se segura aí nas cadeiras, porque a gente vai decolar em nome de Jesus. Glória a Deus. Ismael. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Som. Aleluia. Se puder colocar um pouquinho de retorno para mim é bom. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Saudade de vocês. Saudade de poder ministrar junto com vocês. Queria agradecer os meninos. Podem descer. Glória a Deus. Agora estou me ouvindo. Tenha misericórdia de mim. Primeiro, porque esse púlpito está quase me cobrindo. Segundo, porque vai ser uma aventura para a gente conseguir ministrar a palavra sem ver você. Olhando para essa câmerazinha pequenininha aqui, eu vou pedir ajuda dos universitários para sentarem todos na minha frente, para eu ter para onde olhar. Tá bom? E você em casa, se sinta em casa. Glória a Deus. Irmãos, nos últimos dias, nós fomos orientados pelo nosso governo, pela saúde, por tantos outros meios de comunicação, a usarmos máscaras. Mas, tirando a parte da saúde, existe algo que tem me incomodado muito nos últimos dias, que é a quantidade de máscaras que nós usamos, não para a saúde, mas pela falta de sinceridade em vida que fazemos. Então, é interessante que quando nós olhamos para o mundo e para o contexto da nossa vida diária, desde a escola até o nosso trabalho, sempre nós somos sugeridos a utilizarmos máscaras. É sugerido a nós utilizarmos máscaras para sermos aceitos no nosso trabalho, é sugerido a nós utilizarmos máscaras para sermos aceitos nas nossas rodas de amizade, mas sabe de uma coisa, irmãos, muito mais importante do que ser aceito pelas pessoas é ser aceito por Deus. Existe algo que o mundo tem bradado com muita força, e eu sempre achei muito perigoso e muito estranho, que é o fato de que cada vez mais o mundo diz: se aceite. Aceite o que você é. Aceite você mesmo. E, irmãos, essa frase não tem em si, de todo, um problema. Mas existe um problema muito grave quando nós aceitamos plenamente nós como somos. Porque muito daquilo que nós somos nesse momento não é fruto do que a palavra fez em nós. Muitas vezes aquilo que nós somos nesse momento é fruto da nossa criação, do nosso convívio e daquilo que nos formou. Eu tenho um sotaque que ele é proveniente do estado de onde eu vim. Olha a forma como eu falo a palavra estado. Tem um X dentro. Por quê? Porque eu sou cearense. Então, isso que foi formado em mim não foi Deus que pôs. Isso que foi formado em mim foi formado através da minha criação, de onde eu vim. E quando nós olhamos para nós mesmos e dizemos simplesmente, eu preciso me aceitar, possa ser que você acabe aceitando alguma coisa que Deus não quer que você aceite. Eu quero que você abra comigo, por favor, o livro de Mateus. Se você está na sua casa, tenho certeza que você deve estar com a Bíblia na sua mão. Na verdade, eu quero que você abra comigo Marcos, capítulo 12, versículo 30. Marcos, capítulo 12, versículo 30, que diz o seguinte: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é: amará ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Irmãos, quando nós lemos uma passagem como essa, como é importante amar o outro como a si mesmo. E como é importante amar a si mesmo para conseguir amar o outro. E isso a igreja entendeu muito bem. A gente entendeu muito bem, e é nítido em todas as nossas mensagens, é nítido em todas as igrejas praticamente, que é importante você se amar. Mas dentro do processo de se amar, se você não souber o que é amor, você não vai entender o que é se amar. Pense comigo, irmão, um pai que tem um filho, e o filho erra, e precisa ser corrigido. Você concorda comigo que a ação de amor daquele pai seria corrigir aquele filho? Então, amar a si mesmo também é corrigir a si mesmo.
Amar a si mesmo também é não aceitar aquilo que não deveria ser aceitado. Dentro desse processo, se nós não entendermos que amar a si mesmo é rejeitar aquilo que não vem de Deus e abraçar aquilo que vem dele, então a gente muito provavelmente vai tentar se amar de uma forma que não é bíblica e vai tentar reproduzir esse amor no outro de uma forma que também não é bíblica. Você está comigo, irmão? É interessante que o mundo cada vez mais fala sobre aceitação. Não, você precisa aceitar como você nasceu. Você precisa aceitar como você se sente. Você precisa aceitar. Mas deixa eu te falar uma coisa. O mundo vive o tempo todo dizendo que precisa se aceitar. E é neste processo de aceitação que eles têm aceitado tudo aquilo que a palavra rejeita. Eles têm aceitado o homossexualismo e a palavra rejeita. Eles têm aceitado prostituição e a palavra rejeita. Então, irmãos, o que nós precisamos não é nos aceitar. Nós precisamos aceitar a palavra. E quando nós aceitarmos a palavra e ela nos modificar e deixar somente aquilo que Deus colocou, aí sim, o processo de aceitação pode começar a funcionar. Mas, irmãos, nos últimos dias fica notório que, como seres humanos, nós somos seres sociais, nós precisamos das pessoas. Desde adolescente, desde criança, a gente quer estar dentro de uma roda, quer ser aceito pelas pessoas. Dentro desse processo, o que eu tenho visto de maneira generalizada muitas vezes, é os cristãos, desde os mais infantis aos mais maduros, querendo ser aceitos pelo mundo, e muitas vezes, até mesmo aqueles que expõem a palavra, querendo ser aceitos por aqueles que o escutam. E dentro desse processo de aceitação, a gente perde o mais precioso que é a palavra acima de tudo, até mesmo da minha aceitação diante das pessoas. É impressionante, porque quando nós olhamos para essas coisas, existem pregadores que se incomodam com o fato das pessoas não reagirem com suas pregações. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, na época de Jesus, Jesus terminava de pregar e as pessoas iam embora e nunca mais voltavam. Na época dos discípulos, eles terminavam de pregar e eram apedrejados. Então, irmãos, não é incomum a palavra ser exposta e, infelizmente, muitas vezes rejeitada. Quando nós lemos o livro de Hebreus, eu quero que você abra comigo, por favor. Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Hebreus, capítulo 3, versículo 13. O pastor Luciano Subirá, ele tem um hábito, e eu gosto muito do que ele diz. Ele diz, se a palavra de Deus dissesse uma coisa somente uma vez, seria importante? Ele diz, imagine se ela dissesse 4 vezes. E eu quero que você leia comigo Hebreus capítulo 3, versículo 13, que diz o seguinte: antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça o vosso coração pelo engano do pecado. Quando nós lemos o livro de Hebreus, irmãos, a palavra endurecer o coração, essa frase vai ser exposta 4 vezes. E é interessante que ele atribui a nós o endurecimento do coração. Ele diz que é culpa nossa endurecer o coração para a verdade da palavra. E o apóstolo, ou ao escritor do livro de Hebreus, eu já ia dizer o apóstolo Paulo de novo, mas o autor do céu, a gente descobre quem foi. Quando ele escreveu essas coisas, ele falou 4 vezes, não endureça o vosso coração. Por quê, irmãos? Porque cada vez mais nós acreditamos que aquilo que nós ouvimos deve se enquadrar com aquilo que nós queremos e não com aquilo que a Escritura irá dizer. E quando isso acontece, o nosso coração sempre se fechará quando a palavra nos confrontar. E nós vamos endurecer o coração. E aquele coração que deveria ser de carne, começa num processo de degeneração e vai se endurecendo novamente, como um dia ele já foi de pedra. Você está comigo? Então é perigoso nós falarmos a palavra aceitação dos nossos dias. Porque talvez, irmãos, tudo que a gente precisa fazer nos últimos dias é perceber aquilo que nós não devemos aceitar. Aquilo que nós não devemos abrir mão. Na busca por aceitação e nos darmos bem, e sermos bem vistos pela sociedade, muitas vezes a gente tem entrado num ecumenismo tão perigoso que parece que muitas vezes a gente se esquece que idolatria, aquele que é idólatra, não vai para o céu. E adoração à imagem
É pecado. Mas nós dizemos, não, tanto faz, somos todos iguais. Não, irmãos, não é assim que funciona. No processo de sermos aceitos e dizermos, não, se você é cristão, somos todos uma só coisa. Cuidado com essa história. Porque Jesus não falava assim. Jesus dizia, aquele que diz que me ama, aquele que me ama, tem os meus mandamentos e os guarda. Se não tem os mandamentos e não guarda, não ama. E se não ama, você acha que sobe? Não sobe. É impressionante a estratégia de Satanás em diluir o que a palavra de Deus é. A forma mais fácil e mais simples que ele faz no processo é diluindo o que nós temos de simbologia. Por exemplo, Deus é Pai. Nós ouvimos isso várias vezes. Pai nosso que estás no céu. A oração do Pai Nosso já começa com Pai Nosso. Mas se você não entende o que é paternidade segundo a visão daquele que utilizou a metáfora, você nunca vai entender o que significa ser pai na visão de Deus. Você vai achar que é a paternidade que você conhece. E nesse processo, nós começamos a diminuir a imagem de quem Deus é. E quando nós diminuímos a imagem de quem Deus é, todo o processo de renovação da mente cai por terra. Você sabe o que é amor, irmão? Andar em amor é rejeitar o meu desejo e o do outro, enquanto eu ofereço a ele aquilo que ele precisa. Eu vou repetir. É rejeitar o meu desejo, a minha vontade e a do outro, enquanto eu ofereço a ele o que ele precisa. Se ele rejeitar, é com ele. Mas eu ofereço, ele querendo ou não. Como assim? Nós temos pais aqui. O Gênesis tem uma família abastada. Se você não conhece o Gênesis, é um irmão da nossa igreja, com um time de futebol. Ele foi muito inspirado em encher a terra e multiplicar. Quando nós vemos pais, irmãos, quando um filho erra e o pai precisa corrigi-lo, não é incomum. O pai está triste por ter que corrigir e a criança está triste por estar sendo corrigida. Mas o que o pai está oferecendo não é o desejo dele. O que o pai está oferecendo é o que a criança precisa. Você está comigo? E dentro desse processo, se a gente não entende como funciona o reino de Deus, a gente vai começar a querer conquistar o coração das crianças, no lugar de oferecer para elas o que elas precisam ouvir. É assim que funciona no reino de Deus, irmão. Jesus nunca procurou conquistar o coração do povo. Se o povo amasse, ok. Se o povo rejeitasse, ele virava para os próprios discípulos que ele escolheu e pergunta, quer ir embora junto? Ele não diluía as escrituras para ter uma aceitação. Porque essa busca de aceitação pode começar a afetar até mesmo aquele que deveria oferecer alimento sólido. E aí eu passo a mudar a forma como eu me expresso para você me aceitar também, porque eu também sou gente. E quando você rejeita o que eu estou falando, eu sofro. E é por esse motivo de aceitação que muitos de nós não temos pregado no nosso trabalho, que muitos de nós não temos pregado na rua, porque a gente quer ser aceito. E para ser aceito eu não quero incomodar. Irmão, no dia que o evangelho deixar de incomodar as pessoas, você mudou de religião. É impossível falar a verdade e não ganhar inimigos. É impossível. Estevão prega, apedrejado. Todos os apóstolos, removendo João, foram assassinados. Por causa do evangelho. Então, irmãos, a palavra que nós pregamos, ela irá incomodar sim o mundo. E se ela não incomodar, está errado. Muitas vezes, no processo de aceitação, nós utilizamos o texto, não, nós precisamos se fazer de grego para ganhar os gregos, de judeu para ganhar os judeus, assim como o apóstolo Paulo falava. Porque a gente precisa fazer de tudo para com todos, para que de alguma maneira alcançar alguns. Irmão, se fazer não é virar. E esse é o problema. Que se dentro desse processo, irmãos, nós estamos passando por uma quarentena. Muitos de nós estamos ausentes da igreja há muito tempo. Você precisa voltar, tá? Quando liberar os cultos, você vem. E nós estamos ouvindo, eu tenho certeza que muitos de nós têm ouvido muitas coisas na internet. Muitos, precisando ouvir a palavra, abrem o seu canal do YouTube, ou abrem alguma coisa no YouTube, e começam a ouvir todo tipo de coisa. Todo tipo de revelação, todo tipo de pregação. Cuidado com isso. Não importa de que denominação seja. Cuidado com o que você escuta.
Cuidado com o que você deixa entrar na sua mente. Essa inclusão que tem sido pregada por aí afora, ela é tão perigosa, ao ponto de que quando nós abrimos as Escrituras e lemos ela, às vezes a gente está tão acostumado com pregações de frases de efeito, que quando nós lemos as Escrituras parece sempre que está sendo duro demais. Isso é estranho, irmão. Quando a pregação da palavra me causa estranheza, e parece exagerada, legalista, pesada, sofredora. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, quando nós olhamos para a vida daqueles que viveram e entregaram suas vidas pelo amor ao Evangelho, você sempre vai notar que eles tiveram que rejeitar a aceitação das pessoas. Eles tiveram que rejeitar a aceitação da família. Eles tiveram muitas vezes que rejeitar a aceitação dos cônjuges. Presta atenção, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Sobre pessoas que se converteram, e porque se converteram, o cônjuge os rejeitou. O apóstolo Paulo fala de pais que entregaram os próprios filhos por rejeição ao que eles decidiram crer. Na verdade foi Jesus que falou isso. Sabe, irmãos, é tão estranho que muitas vezes nós temos pregado nos últimos dias. Uma vida tão confortável, tão aceitável, que parece que nem Deus passa naquilo que nós ganhamos dele. Como assim, Ismael? Muitas vezes a sensação que nós temos que uma vida aprovada diante de Deus é a ausência de problema. Não foi assim nem para Deus. Deus cria Lúcifer. Lúcifer diz: quero ser maior do que o Altíssimo. Problema. Ele diz: então vou criar a humanidade. Ele cria Adão e Eva, só tinha dois, tá? Só tinha dois. Não foi 50% que se desviou não, foi 100% que se desviou no processo. Ele cria a terra. O próprio ser humano que ele criou destrói a terra. A terra que ele havia criado para o homem cuidar. Então, nem Deus teve ausência de oposição. Estou deixando você pensar. Você está comigo, irmão? Então, inevitavelmente, quando você aceitar a palavra de Deus e começar a viver ela, a primeira oposição que às vezes você vai enfrentar é você mesmo. A leitura da palavra é questão de sobrevivência. Mas às vezes a gente quer viver sem ela e usufruir todos os sinais que tem nela. Você se lembra quando uma geração má e adúltera pediu um sinal a Jesus? O que ele disse? Uma geração má e adúltera me pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado. Nós vivemos em dias em que as pessoas vivem de maneira deliberada e esperam sinais, acreditando que a confissão da palavra vai trazer os sinais. Não vai. E mesmo que sinais se manifestem, tenha cuidado. Porque a manifestação de sinal não é a aprovação da parte de Deus. A gente tem vivido dias tão estranhos, onde o homossexualismo, por exemplo, nesse processo de aceitação, tem se tornado comum ao ponto de nós termos igrejas onde os líderes da igreja são homossexuais. E nós vamos dizer que isso pode ser aceito? Não, irmão. É melhor ser apedrejado. É melhor ser odiado, mas por amor ao Evangelho. É melhor perder os amigos. Sabe, irmãos, existem coisas que Deus criou individualmente. O apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso. Existem alguns que foram chamados para ser mãos, outros foram chamados para ser pé, olhos, ouvidos. Todos nós formamos o corpo de Cristo. E existem funções na nossa vida que nós precisaremos exercer, e só nós vamos fazer da maneira como Deus nos chamou para fazer. Existem peculiaridades que Deus derramou sobre nós de maneira especial. E cada um de nós temos a nossa forma e vamos exercer o chamado, se permanecermos fiéis até o fim, de uma maneira diferente. Mas sabe, irmãos, você não deve cair no papo do diabo de que você precisa se aceitar.
Você precisa aceitar o plano de Deus a seu respeito. Se você passa nisso, tudo bem. Se não, rejeite. Se sua personalidade não passa, rejeite. Se seu temperamento não passa, rejeite. Porque se a aceitação resolvesse depressão, os índices não estariam aumentando no lugar de diminuir. Sabe por quê, irmão? Vou lhe explicar. A estratégia do diabo é dizer aceite quem você é. Mas muitas das coisas que nós possuímos na nossa vida, foi ele que gerou em nós. Com traumas da nossa infância, com críticas de pai e mãe de maneira exagerada. Aí o diabo vem e diz assim, você precisa se aceitar do jeito que você é. Sabe o que acontece? Você abraça um vazio. E o vazio só vai aumentar. Porque a única coisa que preenche, irmão, não é aceitar o vazio que o diabo fez dentro de você, mas aceitar o que Cristo fez por você. É ser aceito por Ele que preenche você. Sabe, irmãos, se nós rejeitarmos a aceitação do mundo, a gente vai arrumar muito problema. Muito. Pregadores itinerantes que têm medo de pregar a palavra do jeito que está escrito para receber um segundo convite. Colegas de escola que têm medo de dizer que são crentes e dizer que, não, piada imoral não é comigo não, cara, eu sou crente. Porque se você fizer isso, você perde aquele grupo de amizade. Perca. Vale a pena. É melhor ser aceito pelos céus no processo. Você está comigo? É melhor, irmão, você perder tudo aquilo que é perecível do que perder o que é eterno. Deixa eu te perguntar, quantas vezes você vê o apóstolo Paulo passando capítulos e capítulos falando sobre bens? Carros, casas. Jesus, capítulos falando sobre isso. Você não vê. Agora você quer ver o que eles falam direto? Salvação, boas obras, santidade, retidão. E o autor do livro de Hebreus ainda diz 4 vezes, não endureça o coração. Se você endurecer o seu coração para a palavra, se você disser que arde demais, que dói demais, aí nada mais te atinge. Você está comigo? Quero que você abra a palavra de Deus comigo, por favor. Em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 12. Mateus capítulo 24, versículo 12 diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, dependendo da versão, vai dizer quase todos, se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha aqui para mim. Durante muito tempo eu li esse versículo e eu ficava tentando entender como a iniquidade aumentaria. Porque quando a gente olha para Sodoma e Gomorra, a gente já nota que a coisa ali já era feia. Quando nós olhamos para Nínive, a cidade onde Jonas não queria profetizar, mas Deus mandou ele ir lá profetizar, eles tinham o hábito de, por esporte, enforcar os pais de família na porta das suas casas, para que os filhos crescessem sabendo que o povo de Nínive era superior. E nós matamos o seu pai e você será o próximo se nos desafiar. Nínive era uma cidade terrível. Sodoma, terrível. Roma, homossexualismo, morte, prostituição, degenerado naquele lugar. A gente diz a iniquidade aumentar nos últimos dias. Aumenta para onde? Se já era ruim naquela época. Agora deixa eu te perguntar. Quem é que tem o amor para esfriar? O mundo ou a igreja? O mundo não tem amor não, irmão. O mundo tem ilusão. Quem tem amor para se esfriar nesse sentido é a igreja. Por se aumentar, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Dependendo da versão, diz quase todos. Isso é muito forte, irmão. Isso é forte, em primeiro lugar. Porque quando ele diz que por se aumentar a iniquidade, se multiplicar a iniquidade, o amor esfria, ele não está falando só de quem cometeu o pecado, não.
ele está falando também que simplesmente o aumento da iniquidade vai promover um efeito dominó de esfriamento no meio daqueles que possuem o amor. Não necessariamente aqueles que pecaram. Como assim? Não sei você, irmão, mas eu várias vezes, quando nós olhamos para a Escritura, nós tentamos viver uma vida de santidade e abrimos os nossos olhos para ver a realidade ao nosso redor, dá um sentimentozinho de fraqueza terrível, de impotência. Você pregando santidade, uma vida íntegra, aí você olha para o cara que está do seu lado, ouviu a mesma palavra que você, tudo igual, mas o cara decide pecar nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes o cara quer pecar. E se você disser que está errado, ele diz assim, não me julgue. Quem julgou foi a gente não, irmão, foi a palavra. Pecado é pecado, já está escrito. Não é julgamento, é decreto. Você está comigo? Então, o diabo, ele tem tentado promover um esfriamento em nós de duas formas. Ou pecando, ou vendo a quantidade de pecado que existe no mundo e dizendo é impossível. É melhor diminuir o crivo, é melhor baixar o nível de cobrança, porque se eu baixar o nível de cobrança, talvez alguém passe na avaliação. Mas Deus não vai mudar nada, irmão. Você está comigo? Desculpa ficar perguntando se você está comigo. É porque está um vazio aqui, irmão. Você está aí na sua casa, não estou vendo você. Eu quero que você abra comigo, por favor. Só um minutinho. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Diz o seguinte: na presença de Deus e de Jesus Cristo, que é de julgar os vivos e mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto, Timóteo, solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira, mal-estar nos ouvidos, isso é ruim de ouvir. Presta atenção. Segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos, ou para as fábulas, depende da versão que você está lendo. Isso aqui é impressionante, porque é nítido que é isso que a gente está vendo hoje. Nós lemos as Escrituras e simplesmente elas não fazem sentido na cabeça das pessoas. Elas não fazem sentido, você lê, você mostra, a pessoa diz, não sei se é bem assim não. Não é não, o texto disse uma coisa, mas queria dizer outra. Eu vou abrir meu coração para você aqui. Nesses dias, irmão, eu fiquei bravo. O rapaz postou assim, ó. Não é que sem santidade ninguém verá o Senhor. É que sem santidade ninguém verá o Senhor em nós. O que é que o versículo diz, irmão? Sem santidade ninguém verá o... Foi isso que ele disse. Acabou. Quando a palavra não diz o que eu quero, eu faço ela dizer o que ela quis dizer. A palavra quis dizer o que ela disse. Se ela quiser dizer outra coisa, ela falava outra coisa. Você está comigo? E nesse processo de diluição das Escrituras, em busca de aceitação daquele que tem sido dado amém para Deus, para coisas que nem escrito na Bíblia estava. E quando nós lemos as Escrituras, é tão pesado. É tão, sei lá, é desconfortável. Tem algo errado, irmão. E se você se amar, você vai querer ouvir. Quer ver uma coisa forte? Abre comigo, por favor, 2 Timóteo. 2 Timóteo. Só um minuto que eu vou abrir agora junto com você. Capítulo 3. Dizendo o seguinte: sabe, porém, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, você que está em casa, você pode me ouvir. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, ou dependendo da versão, trabalhosos. Nos últimos dias vai dar trabalho a coisa. Versículo 2. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos,
presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Olha para cá, rapidinho. No início do versículo 2, ele diz, a primeira coisa que ele entra, ele diz, nos últimos dias os homens serão amantes de si. Eu estou falando desde o início de você, mesmo se amando, não buscar a aceitação dos outros, mas da de Deus. E se você se amar, você irá se corrigir. Se você se amar, você vai procurar alimento que te confronta. Se você se amar, e quando você consegue se amar dessa forma, você vai entender que a única forma de amar o outro é oferecendo para ele a mesma coisa, a verdade. Mas aqui ele fala de homens que são amantes de si mesmo. Amante de si mesmo é diferente de amar, de se amar. É completamente diferente. Amante, ele dá uma conotação quase como se você tivesse um caso com você mesmo. Isso é diferente de soberba e orgulho. Tem gente orgulhosa que é o seguinte, por ele ser orgulhoso, ele sabe que está errado, mas pelo orgulho ele não admite. Não é ausência de condenação ou de entendimento da situação. Ele diz, não, eu não vou admitir que eu estou errado. Isso ele fala para ele mesmo. Então ele diz para os outros, eu estou certo. Ele sabe que está errado, mas não quer admitir. É soberbo. Amante de si mesmo é outro tom. Você já viu gente apaixonada? Só pensa na pessoa, só fala da pessoa. E aí de quem fala mal dessa pessoa. Irmão, isso aqui é completamente diferente a coisa. Saiu de amor próprio, no sentido bíblico, o amor que corrige, que exorta, para amante, paixão por si mesmo. E nesse sentido, é completamente diferente. Você já tentou falar mal de alguém que está namorando outra pessoa? Não vai ouvir não, irmão. Está cego. Ela é tão linda. Bate na cara da mãe, amarra a bomba em rabo de gato, explode. Traficante, ladrão, tudo você imagina de ruim a pessoa. Aí você vai falar mal disso. O meu amor nunca que faz isso. Por quê? Está cego, paixão cegou. Nos últimos dias é a mesma coisa que a gente vê. Ai de quem fala mal de mim para mim. Ai de quem chegar para mim e disser que eu estou errado. Porque orgulho, eu vou lembrar, você sabe que está errado. Paixão é cego, irmão. A pessoa não vê o que está fazendo, não. Não enxerga. Porque está cego de paixão. Tudo que vê, só pensa para comprar para si mesmo. Tudo que olha, só pensa em si mesmo. Própria aparência, embriagado com a própria imagem. Você notou que ele não fala tanto de assaltos, roubos e mortes aqui, nos últimos dias? Se você quiser ler de novo, depois lê na sua casa. Ele não está falando sobre isso. Ele fala, a maior parte das características são de orgulhoso, ganancioso, amante de si mesmo, presunçosos, desobedientes aos pais. Ele não fica falando assassinos, estupradores. Por quê? Não é o que existe. Mas o ponto principal da nossa geração não é o crime. Antigamente as pessoas se matavam, ninguém nem sabia, não tinha internet, não tinha nada. Eu acabei de citar Nínive aqui, o hábito. Quando os cristãos começaram a serem perseguidos por Nero, Nero pegava os corpos dos cristãos e colocava no seu jardim para iluminar o jardim com os corpos deles pegando fogo. E a gente chega para cá, e todas as características que ele dá são de caráter. Isso muda completamente o olhar da coisa. Porque de fato, irmãos, nós temos muitos perigos na nossa sociedade, mas a coisa diminuiu nesses aspectos que eu acabei de citar. Mas o que tem piorado? Embriagados por si mesmos. Embriagados pelos próprios desejos. Embriagados pela própria vontade. E é por isso que ninguém jejua. Jejuar para quê? Tudo que eu posso ser, Jesus já conquistou por mim. Para que jejuar? Para fazer sua carne morrer.
E é por isso que nós não lemos as Escrituras muitas vezes. Para que ler as Escrituras? Se eu já sou tudo o que eu sou, por causa do que Cristo Jesus fez, mas eu sou tudo o que sou. Vai nessa onda. Você vai essa coisa todinha para outro lugar. Porque aquele que ama a Jesus tem os mandamentos e os guarda. Tem que conhecer primeiro, para depois guardar. Se você nem conhece, como é que você vai guardar? Mas nós temos sido atraídos por mensagens de um versículo, 75 frases de efeito. Irmãos, não é diminuindo a profundidade que um versículo da palavra de Deus pode ter. Pode ter mesmo. Mas na maior parte das vezes, é fruto de racionalidade, pouca inspiração. Porque se você é inspirado pelo Espírito, você não precisa inovar, você só precisa dizer o que está escrito. Mas se você precisa fazer seu nome, você precisa de umas frases de efeito. E nesse meio, a coisa vai ficando estranha. Porque a gente passa a compreender muito bem as frases e muito pouco as escrituras. Rapaz, as escrituras tem coisas que você vai ler, você não entende nem lendo. Imagina se você não lê. Tem coisas das escrituras que você vai ter que ler, ler e reler, até descer a ficha, até cair para o coração. Imagine você não lendo. Você vai chegar no céu e descobrir que teve uma pancada de coisa que você nunca entendeu. Vai ser assim de qualquer forma, tá? Mas se você não fizer, é pior ainda. Então, irmãos, no meio desse processo, em tentarmos sermos aceitos pelo mundo, ou se aceitar, a gente tem que ter muito cuidado nisso. Porque você deve aceitar aquilo que a palavra fala a teu respeito. Se você mesmo não passa na palavra, deixe você mesmo para lá e agarre a palavra. Eu vou te explicar por quê. Porque você morreu quando você aceitou Jesus. Então você mesmo já não serve. Ficou Cristo no processo. Se o teu jeito, se a tua forma passa na palavra, amém. Mas se não passa, joga fora. Mais importante é parecer com Ele do que ser você mesmo. Sabe, irmãos, eu quero encerrar com esse versículo. Efésios capítulo 5, versículo 15, vai dizer o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são o quê, irmãos? Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Sabe, irmãos, isso aqui que eu vou falar não é incredulidade, a não ser que o apóstolo Paulo também seja incrédulo. Os dias que nós vivemos são maus, irmãos. E se você achar que está tudo bem, você não fica com a antena ligada. Os são maus. Uma brincadeira no Facebook pode ser uma inspiração de Satanás. Um vídeo na internet pode ser uma forma do diabo alcançar teu coração, corromper tua mente. Existem pregações da palavra que estão deturpadas. Os dias são maus e você precisa viver como dias maus e não como tudo bem. Sabe quando é que vai ficar tudo bem? Lá. Mas até lá, irmãos, você precisa ver prudentemente como anda. Avaliando cada passo que você dá. Observando cada um deles. A tempo e fora de tempo. Sendo aceito ou não sendo aceito. Se sentindo bem ou se sentindo mal. Quer amar a si mesmo? Se corrija. Quer amar o outro? Dê para ele, às vezes, aquilo que nem você queria dar. Corrija, se necessário. Abrace, se necessário. Mas faça o que é necessário. Eu quero que você na sua casa, o pessoal que está aqui também, eu quero que a gente feche os olhos. Eu sei que você está na sua casa, talvez a coisa fique estranha, porque pode ser uma coisa plástica, esquisita para você, mas faz esse favor agora, feche teus olhos. Pai, nesse momento, nós colocamos a nossa vida e o nosso coração diante de você, Pai. Nesses últimos dias, Senhor, nós temos sido bombardeados de tantas informações, de tantas coisas que às vezes parecem revelação, mas são pensamentos humanos. E, Pai, nós queremos ser aceitos por você. Nós queremos passar nos teus critérios. Nós queremos não endurecer o nosso coração e se tornar como aqueles que rejeitaram a sã doutrina. Não, Senhor.
Se nos confrontar, nós iremos receber. Se nos abraçar, nós iremos receber. Mas no final de tudo, Pai, que no final de tudo, você seja glorificado em nossas ações. Que a santidade das nossas vidas exalem um bom perfume tão poderoso e tão forte, que literalmente incomodem o inferno. Pai, que a santidade da nossa vida brilhe como a luz do sol, incomodando aqueles que estão nas trevas e os atraindo para a luz. Não, Senhor, nós não queremos ser tão diferentes, ao ponto de o mundo olhar para nós e não ver diferença alguma. Nós não queremos ser tão modernos, ao ponto de o mundo olhar para a gente e ver que a gente tem cometido os mesmos velhos erros que eles já cometeram. Não, Senhor, não. Que eles olhem para a gente e a nossa fala denuncie e revele quem você é. Que eles olhem para a gente e vejam que a nossa roupa denuncia quem você é. Que eles olhem para a gente e entendam que nós vivemos para morrer para nós mesmos e aceitar você. Que uma frase tão antiga, Senhor, como o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, volte aos nossos diálogos. Que as nossas piadas entrem dentro do crivo daquilo que traz alegria ao teu coração, Pai, e não daquilo que te entristece. Que em nome de Jesus, Pai, o nosso proceder, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente escuta, Senhor, que passe nos critérios da tua palavra. Pai, nós não desejamos deixar o diabo roubar os nossos pensamentos, as nossas ideias, aquilo que nós realmente devemos ser, com propostas sutis de conselhos humanos. Não, Senhor, nós vamos filtrar os conselhos humanos pela tua palavra. Traga o dano que trouxer, materialmente falando, a tua palavra não voltará vazia, mesmo que nós deixemos de existir nessa terra mortal. A tua palavra não voltará vazia. Os teus propósitos se cumpriram na vida dos apóstolos, mesmo depois deles terem partido, e é isso que importa. Não. Se estiver desconfortável para mim na terra, Senhor, que seja, mas que seja para a tua glória. Senhor, se até você, como Deus e Criador de todas as coisas, sofreu oposição, Senhor, nós precisamos de oposição. Nós precisamos de oposição, porque será muito estranho se as trevas aceitarem o que a luz tem para falar. A luz não está falando a coisa certa. E se necessário for, Pai, que nós perdamos, assim como Jesus perdeu alguns discípulos, para que os verdadeiros fiquem. Inevitavelmente, Pai, haverá o joio, mas é completamente evitável se transformar no joio. Nós podemos evitar isso, Pai. E eu oro em nome de Jesus para que a tua palavra entre nesses lares agora, Pai. E que haja um profundo temor nas nossas casas, Senhor. Haja uma profunda reverência nas nossas casas, Pai. Que a mesma televisão, o mesmo celular que está servindo agora para a exposição da palavra, não seja o mesmo equipamento que vai expor podridão para eles já já. Pai, que esses mesmos olhos e ouvidos que têm ouvido a tua palavra nesse momento, não sejam os mesmos que vão se corromper mais tarde. Mas que nós sejamos santos como você é santo. Abraçando a tua palavra como ela verdadeiramente deve ser abraçada. Se você colocou a tua palavra acima de você mesmo, Senhor, o que nós faremos com ela, se não colocar ela acima de todos os nossos desejos, acima da nossa vontade? A tua palavra é real, é verdadeira e eficaz. E eu creio, Pai, que nessa noite, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós declaramos que ela surtirá efeito. Ela irá e cumprirá o propósito dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Irmão, que em nome de Jesus você seja ricamente abençoado. Pastor, o pastor está vindo ali, com a máscarazinha no pulso dele. Amém. Todo estiloso. Faz parte do look, como a Patrícia fala. Glória. Amém. Graças a Deus, gente. Que bênção. Fomos grandemente abençoados nessa noite. Espero que você escute novamente, se for o caso. Medita nisso, medita profundamente, para que você possa crescer em Deus e naquilo que Ele tem para a sua vida.
Lembrando que domingo nós temos o nosso culto